começando a revisão, primeira série, revisão, história, P1, segundo trimestre. Grécia e os homens, bem simples, tá? Então já aprendemos que na Grécia tem a valorização dos homens. Por mais que tenha Atenas como deusa grega, a maioria da cultura da Grécia é com base na valorização do homem, ou seja, na sua estrutura física, no seu intelecto, tá? Tanto que as mulheres elas nem eram consideradas como gente em boa parte das civilizações antigas, tá? Então essa valorização do homem há na cultura grega e romana também. Roma e os patrícios, tá? Os patrícios praticamente são os fundadores de Roma, tá? Existiam os patrícios, os plebeus, que eram pessoas praticamente que não eram gente também, era estrangeiro, enfim. E existiam os clientes, que eram as pessoas que, prestavam serviços. Enfim, patrício é o mais importante, tá? Até que eles falavam que, não chamava de primo. Ah, meu primo, meu tio, meu avô, era meu patrício. Oi, meu patrício, você conhece meu patrício? Meu patrício que mora no Zaira? Não, no Zaira não tem patrício. Até em história cabe, ó. Lá no Zaira, na época da Grécia e de Roma, eram os escravos que moravam no Zaira. Na época de Roma e da Grécia, tá? Naquela época. Sim, sempre. Zaira é épico. Prosseguindo. Então, os patrícios eram os únicos que tinham poder, que mandavam, desmandavam. E qual que é o objetivo disso? Uma manutenção social, tá? De poder. Se você só dá privilégios para uma classe social, essa classe social que vai perdurar aí por longos séculos. Modelo nacional desenvolvimentista, tá? Já aprendemos geografia e história. É quando o governo pegou empréstimos com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário Internacional, para realizar seu projeto de industrialização. Então, criou-se, por exemplo, uma infraestrutura energética, a exemplo da Petrobras. Então, a Petrobras foi criada durante esse período de modelo nacional desenvolvimentista, onde pegou-se dinheiro para poder evoluir o país. Pacto de Mayflower, tá? Tantas coisas que poderia cair na prova, né? Mas daí a gente nem estudou. Mas o que seria o Pacto de Mayflower, enfim? Se refere, né, a maio, flower, flor, mas se refere a política que há entre as 13 colônias para poder respeitar as leis vizinhas, para poder respeitar as regras, os pactos econômicos, para que construa os Estados Unidos com uma ordem social. Então, isso que quer dizer o Pacto de Mayflower, tá? Islâmicos mediterrâneos. Então, nós já aprendemos que no norte da África predomina a África branca, que na verdade não são brancos, da cor do Anthony, da cor da Júlia, tá? Que são, no caso, islâmicos, muçulmanos, não vocês dois, mas as pessoas que moram no norte da África, tá? Egito, Marrocos, Argélia. Então, esses islâmicos, eles tinham o objetivo também de conquistar o continente europeu. Então, existia uma guerra entre os islâmicos do norte da África, tentando passar o Mediterrâneo e chegar até a Europa. E tinha uma guerra dos europeus, tentando passar do Mediterrâneo e chegar até o continente africano, tá? Guerra da Reconquista. Então, isso também faz parte até do tópico anterior. O que foi a Guerra da Reconquista? Os islâmicos estavam chegando na Espanha. Então a Espanha juntou ali os seus territórios, o seu exército, para guerrear contra esses mouros, esses muçulmanos, tá? Que estavam dominando parte do norte da África. Isso foi a Guerra da Reconquista, onde a Espanha venceu e se tornou um país. Se tornando um país também, nós temos ali a concessão, a doação de partes das terras da Espanha para Portugal. E, só corrigindo, Portugal foi o primeiro país antes da Espanha, tá? Primeiro país antes da Espanha. Posterior, nós temos a formação da Espanha. Portugal, no caso a Espanha concedeu terras para Portugal se tornar um país bem no cantinho do continente europeu, tá? Grave isso, no cantinho do continente europeu. Então Portugal foi um dos primeiros países a realizarem as grandes navegações, colonizações, dominações através do Oceano Atlântico por conta da sua proximidade com o oceano. Diferente, por exemplo, de outros territórios, como a Itália, que era bem mais distante do Oceano Atlântico. Então, Portugal tinha essa facilidade. Pisou aqui e já está no Oceano Atlântico. Então, por isso que Portugal teve grande êxito nas grandes navegações, tá? Próximo, anistia.
A anistia ela é bem contraditória. Todo mundo sabe que a anistia aconteceu durante a ditadura militar, após o final dela. Então a anistia é perdão, tá? E ela é contraditória porque foi perdoado as pessoas que eram contra a ditadura, que foram até exilados. Então essas pessoas exiladas foram expulsas do Brasil, estavam, por exemplo, no Paraguai ou nos Estados Unidos, enfim, acabaram recebendo perdão, poderiam voltar para suas casinhas no Brasil, tá? E no caso, por que é contraditório? Porque as pessoas que agrediram também, essas pessoas que eram contra a ditadura, também foram perdoadas. Então muitos militares foram perdoados, receberam anistia, e as pessoas que eram contra o governo ditador também receberam anistia. Então é um processo bem contraditório porque todo mundo recebeu perdão. Liga das Nações aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, e a Liga das Nações hoje nós conhecemos como a ONU, Organização das Nações Unidas. A Liga das Nações tinha qual objetivo? Manter a paz mundial e evitar uma segunda guerra, ou seja, realizar as coisas, os conflitos através do diálogo, tá? Através do diálogo, através da conversa. E nós sabemos que não deu certo porque a Alemanha ela acaba sendo protagonista e realizando aí a Segunda Guerra Mundial. Então a Liga das Nações foi um fracasso. E por último, para poder finalizarmos a revisão, Revolução Industrial, bem simples, né? Substituição do trabalho manual do trabalho com as máquinas, na Inglaterra, tá? E isso acabou evoluindo a produção, diversificando a produção, aumentando até a mobilidade urbana através da construção das locomotivas, dos trens. E acabei. Que hora que é a sua aula aqui,